Olá, amados, bom dia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, para nós darmos continuidade à leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro dos Salmos. E hoje eu vou estar meditando alguns versículos, que é o Salmo 58 e o Salmo 59. Então, vamos ouvir, o que o Senhor tem a falar conosco através da sua palavra. Então, o Salmo 58 vai nos falar, o seguinte. Então, o verso 1 vai dizer: Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Então, ele vai dizer no verso 2: Não, no coração vocês tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como veneno de serpente, tampam os ouvidos como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores que fazem encantamento com tanta habilidade. Minha amada, então a gente vê aqui que Davi, ele está falando, de juízes, de homens poderosos, Está falando de autoridade, de governantes. Então, Davi aqui, amado, ele está perguntando, para esses homens poderosos. Davi está dizendo: será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Amado, será que vocês, homens, julgam retamente? Será que ele estava falando, amados, com justiça e julgando os homens retamente? Então, Davi, ele também era uma autoridade, Davi também era um rei, então ele se preocupava, não era só ele ali que reinava, que dominava o seu povo, mas tinha outras autoridades também, que eles estavam ali juntamente, dentro do seu palácio também para reinar juntamente com ele. Mas Davi, ele via o quanto, aqueles homens também poderosos, como eles agiam diante da população, diante, amado, do seu povo. Então, Davi, ele se preocupava, da forma como eles tratavam o seu povo. Davi se preocupava também com o seu povo. Então, Davi chega até eles, e começa a perguntar para esses homens poderosos se eles tinham, de fato, agido com justiça e se eles tinham julgado retamente os homens. Então, Davi, ele pergunta, e já no verso 2, Davi vai dizer: Não, no coração vocês tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham a violência. Então, ele diz que não, mas que eles não estavam reinando com justiça e nem julgando retamente, e que dentro deles, no íntimo deles, no dentro do coração, porque a gente sabe que dentro do coração que procede, amados, todos desejo, do homem procede dentro do coração, amado, a maldade, procede coisas que realmente, não agrada ao Senhor nosso Deus. Então ele vai dizer que no coração de vocês tramam a injustiça. Então, ele estava vendo ali, que eles não estavam sendo um bom governante, amado? Eles estavam realmente tramando injustiça e espalhando também, a violência com as suas mãos. E ele vai dizer: os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Então, o homem, ele já nasce, amado? Já nasce no pecado, O homem é a natureza do homem, que o homem tem dentro de si. Então, veja só o que o salmista ele vai dizer lá no Salmos 51, o que ele vai dizer dele mesmo, O salmista ele vai dizer, Salmo 51, verso 5, ele diz: Sei que sou pecador desde que nasci, Sim, desde que me concebeu minha mãe. Então, ele sabe que o homem, é pecador desde quando nasceu,
né, amado? Mas aqui ele vai dizer que eles se desviaram, né, dos caminhos, tem se desviado, né, do caminho, né, amado? O homem ele tem a oportunidade, né, amado, dele se arrepender, né, dos seus maus caminhos. O homem ele tem a oportunidade de se voltar para Deus, porque Deus ele dá, mas tem uns, amados, que eles não querem mudar, eles não querem se arrepender, mas eles querem fazer, né, o que realmente a mente manda, né? Eles querem fazer o que a carne deseja. Eles preferem morrer na iniquidade, preferem morrer no pecado, mas não querem ouvir ninguém, não querem ouvir a palavra de Deus. Então Davi ele vai dizer assim, continuar falando: seu veneno é como veneno de serpente. Mas o veneno deles era como veneno de serpente. Ele vai dizer como a cobra que se faz de surda. Talvez Davi estava dizendo para eles, né, questionando, falando, dizendo como eles estavam agindo, né, sendo um governante, agindo de uma forma cruel com o povo, de uma maldade, né, de uma perversidade com o povo. Então, eles se faziam de surdo, porque a gente sabe, algumas pesquisas falam que a cobra ela é surda, né, elas não ouvem e apenas elas seguem os movimentos a qual os seus encantadores faz, né, para elas, e elas seguem aquele movimento, mas elas não ouvem segundo algumas pesquisas. Então aqui eles se faziam como a cobra, né, se faz de surda para não ouvir, né, o que Davi estava falando para eles, que eles estavam agindo injustamente, né, amado, com o povo. Então, que nós possamos, eu e você possamos orar pelas autoridades, né, amado, do nosso Brasil, porque somente através da oração, Deus trabalhando através da nossa oração na vida dessas pessoas, porque hoje, né, as pessoas elas têm se corrompido por causa, né, amado, do dinheiro, por causa da fama, têm se corrompido, né, por causa do poder. Então, que nós possamos orar por essas pessoas, né, para que Deus venha libertar, venha fazer a obra na vida desses governantes. E sabemos que um governo que julgará retamente, né, amado? Um governo que ele vai reinar retamente é o governo do Senhor, do nosso Deus, aonde nós estamos, né, aqui nessa terra, nós estamos lutando, nós estamos clamando, nós estamos buscando o nosso Deus para que nós possamos, né, amado, estarmos diante do Senhor, que o Senhor ele possa reinar em nossas vidas para todo sempre, para a glória do nome dele. Então aqui Davi está se referindo ao ímpio, né? E ele também ele está falando um pouco sobre o justo, já lá no verso 10 e 11, ele vai dizer: os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios, né? E no 11 ele vai dizer: então os homens comentarão, de fato, os justos têm a sua recompensa, com certeza, um Deus que faz justiça na terra. Então, os justos eles se alegrarão, né, amado? Porque eles sofreram aqui na terra, né? Porque eles sofreram injustiça. Então, eles vão se alegrar naquele grande dia, né? O Senhor, ele diz que há uma recompensa, né, para o justo, há uma recompensa para aqueles, amados, que sofreram, que foram perseguidos, que foram caluniados, que foram injustamente foram julgados, né? Então o Senhor ele trará uma recompensa. Então os justos irão se alegrar quando eles verem tudo isso, né? Receber da parte do seu Deus a sua recompensa, né, amado? Então os ímpios nós sabemos que é um castigo reservado para eles também naquele grande dia da parte do nosso Deus. Então que nós possamos ter a nossa mente voltada a cada dia para o Senhor, que nós possamos de fato sermos homens, né, amado? Homens realmente temente ao Senhor, obediente ao nosso Deus, para que nós possamos receber a nossa recompensa da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, andarmos em retidão, julgarmos também com retidão, não caluniar ninguém, falar,
né, mentiras, andar com mentira, falar injustamente, né, amado, sobre a vida do nosso próximo, mas nós podemos, em primeiro lugar, sermos homens e mulheres temente ao Senhor nosso Deus, amém? Então eu vou meditar também alguns versículos aqui no Salmo 59, né, que vai falar que Davi, né, ele estava tendo a sua vida, né, perseguida pelo rei Saul, onde Saul ele enviou os homens para vigiar a casa de Saul para tentar matá-lo. Né? Então ele vai dizer aqui, Davi vai dizer, livra-me dos meus inimigos, ó Deus, põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam a minha espreita, homens cruéis conspiram contra mim. Será que eu tenho cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor? Mesmo eu não tendo culpa de nada, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a situação em que me encontro. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Então, Davi aqui, ele recorre ao Senhor para que Deus viesse os livrar, né? Viesse os guardar, né, amado, dos seus inimigos. Então ele diz para que o Senhor não viesse ter misericórdia, né, amado, dessas pessoas, desses homens, né, que estavam tramando contra a vida de Davi. Olha só o que ele diz. Mesmo eu não tendo culpa de nada, eles se preparam às pressas para atacar-me. Mesmo ele dizendo que ele não tinha culpa, mas mesmo assim, né, os seus inimigos estavam ali para querer atacar, para querer tirar a vida de Davi. Então ele diz aqui no verso 5, o Senhor Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações, não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Então Davi estava aqui pedindo para o Senhor ele não ter misericórdia, né, amado, dos seus inimigos, dos traidores perversos, mas para que o Senhor viesse agir de uma forma, não que os matasse, mas para que o Senhor viesse castigá-los, né, amigo? Né, amados? E ele vai dizer aqui, eles voltam a cair de tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que a ameaça sai de sua boca, seus lábios são como espada e dizem, quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vais rir deles, caçoarás de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Então, Davi ele está dizendo que o Senhor ele era a sua força, que o Senhor, ele iria aguardar pelo Senhor, que o Senhor era o seu alto refúgio e que o Senhor viria ao seu encontro, né? Porque Deus ele é um Deus fiel. E ele diz que ele iria triunfar, né, sobre os seus inimigos. O Senhor lhe daria a vitória, né, amado? E o nome do Senhor seria glorificado através de Davi, pelas vitórias, pelos livramentos, né, que o Senhor havia dado na vida do seu servo. Então, que nós possamos continuar clamando pela misericórdia do Senhor, pelos livramentos do nosso Deus, porque só Ele para realmente nos guardar e nos livrar, né, amado, dos nossos inimigos, que nós não sabemos, né, amado, nós estamos aqui, nós não sabemos que o homem ele pode maquinar o mal, né, ele está sempre maquinando mal contra o seu próximo. Então, que Deus venha guardar a sua igreja, venha guardar o seu povo, venha guardar nossas famílias, em nome de Jesus. Que você possa ficar com essa palavra, né, amado, guardado dentro do seu coração. Amém? Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém.